Um veterano do terror cinematográfico e um reconhecido descobridor e treinador de talentos, o cineasta Roger Corman diz não haver escola melhor para um aspirante a cineasta do que encarar um thriller. No período entre o início da década de 1950 e o começo da década seguinte, uma nova geração de cineastas abalou o cinema de terror explorando temáticas como assassinos em série, mortos que retornam do além-vida para se vingarem e o triunfo da ultraviolência. 2 desses elementos estão presentes em Evil Dead, um dos filmes mais importantes do período. Fascinado por fazer filmes desde que seu pai trouxe para casa uma câmera de cinema, Sam Raimi começou a produzir seus próprios filmes com seu amigo Bruce Campbell, a quem conheceu em 1975. Enquanto cresciam, a dupla explorava diferentes formas de contar histórias, mas nunca se viram como cineastas. A história dos amigos tomaria um rumo inesperado quando Raimi e Campbell conheceram o cinema de terror e descobriram que quanto mais sangue, melhor. 40 anos depois do lançamento, Evil Dead continua surpreendente e audacioso, uma realização impressionante para um filme de baixo orçamento. Do assombroso início aos trancos e barrancos à criação de um universo clássico memorável, a franquia ganhou uma legião de fãs que continua consumindo filmes, programas televisivos, jogos e quadrinhos. Quem imaginaria que os amigos que começaram a carreira fazendo filmes de comédia seriam responsáveis por um dos filmes de terror mais memoráveis já feitos? Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Ainda na adolescência, os jovens aspirantes a cineastas Sam Raimi e Bruce Campbell trabalharam juntos em vários filmes de baixo orçamento em uma câmera Super 8. Porém, diferente do gênero que os tornou famosos, a dupla trabalhou em comédias antes de colocar o pé no terror. O interesse pelo gênero surgiu após filmarem uma cena de suspense em It's Murder, uma comédia de terror lançada em 1977. Mais tarde, Raimi rejeitou o curta-metragem, mas elogiou a tal cena, afirmando ser a única parte que realmente funcionou no filme. Bom, era um sinal. Porém, Raimi e Campbell sabiam muito pouco sobre terror, e reconhecendo a pouca experiência, começaram a pesquisar vários filmes de terror e ficção científica nos cinemas drive-in. Foi durante essas sessões que Raimi desenvolveu o lema The Gore the Merrier, e se interessou por filmes com altos níveis de sangue. A partir dessas pesquisas, a dupla decidiu produzir um protótipo de filme que serviria como uma vitrine para seus talentos. O filme funcionaria como um trailer para ajudar a promover outras produções cinematográficas. Assim nasceu Within the Woods, um projeto feito essencialmente para despertar o interesse de financistas e conseguir dinheiro para um projeto completo. Durante a preparação para o curta, Raimi foi apresentado ao conceito de Livro dos Mortos, um elemento presente na escrita de H.P. Lovecraft. Raimi surgiu com uma trama sobre um grupo de adolescentes que vai para uma floresta e acaba sendo atacado por espíritos demoníacos. Isso te lembra algo? O curta custou $1.600 e Raimi estabeleceu um orçamento de quase $150 mil para um filme completo. Para gerar fundos para produzir o filme, o diretor abordou Phil Giles, o advogado de um de seus amigos. Raimi mostrou para ele Within the Woods, que não ficou impressionado com o que viu, mas ofereceu aconselhamento jurídico para o diretor saber como produzir um novo filme. Com esse conselho em mente, Raimi e Campbell saíram em busca de doações para financiar o filme, conversando com amigos, familiares e qualquer pessoa que poderia estar interessada em financiar um filme. Apesar de não conseguir a quantia que queriam, eles conseguiram levantar dinheiro suficiente para fazer um longa-metragem, que seria um remake mais longo de Within the Woods. Com a grana no bolso, a dupla começou a fazer o que até então se chamava Book of the Dead, o nome inspirado no interesse do diretor pelas obras de Lovecraft. Completando 20 e poucos anos antes do início das filmagens, Raimi considerou o projeto seu rito de passagem. Assim como muitos outros filmes independentes de aspirantes a cineastas, as escolhas envolvendo a produção do até então Book of the Dead foram muitas vezes feitas por falta de recursos e pessoas. Inicialmente, Campbell produziria o filme ao lado de Robert Tappert, mas foi escalado como protagonista Wes Williams porque suas responsabilidades como produtor o tornaram o único ator disposto a ficar durante toda a produção. Essencialmente, a equipe do filme consistia quase inteiramente de amigos e familiares de Raimi e Campbell, além de colaboradores que trabalharam com o diretor em outros projetos. Esse é o caso da atriz Ellen Sandwich, que apareceu em Within the Woods. Porém, para conseguir outros atores, Raimi colocou um anúncio no jornal Detroit News, respondido pela atriz Betsy Becker. O artista de efeitos especiais Tom Sullivan, com quem Raimi trabalhou em Within the Woods,
foi contratado para integrar a equipe. Sullivan ajudou a criar muitos dos efeitos de espuma de látex e sangue falso do filme. Ele foi responsável por adicionar café como integrante extra à fórmula tradicional de xarope de milho e corante alimentício para sangue falso. A equipe de produção não tinha olheiro de locação que pudesse encontrar locais de filmagens para o filme. Portanto, a equipe ficou encarregada de achar locais próprios para usar como set. Inicialmente, eles pensaram em filmar em Ohio Oak, cidade natal de Raimi, no Michigan. No fim, eles optaram por Morristown, porque o Tennessee foi o único estado que demonstrou entusiasmo com o projeto. Rapidamente, a equipe encontrou a locação perfeita, uma cabana isolada no meio do nada, a vários quilômetros de qualquer outra construção. Eles descobriram no Tennessee Film Commission que a cabana era datada da época da Guerra Civil, e a pessoa que a construiu foi atingida por um raio antes de terminá-la. Como a cabana estava inacabada, eles precisaram pintar as paredes, passar eletricidade em todo o imóvel e retirar quilos e mais quilos de estrume de vaca. A equipe também contratou um carpinteiro local chamado Steve Frankel para ajudá-los a enfeitar a parte frontal da cabana e construir móveis de madeira para o cenário, além de um porão provisório com um alçapão e escadas de madeira. Algumas cenas do porão também foram filmadas na casa da fazenda de Tappert, em Michigan. Durante a pré-produção, 13 pessoas tiveram que permanecer na cabana, fazendo com que várias dormissem no mesmo quarto. As condições não eram exatamente fáceis e geraram várias discussões entre os membros da equipe, que receberam salários modestos. Os atores ganharam $100 por semana, enquanto os assistentes de produção ganharam 50. Já Raimi, Campbell e Tappert reservaram $35 por semana como produtores executivos, mas nunca retiraram o dinheiro. O ator principal contou que lembra de tentar comprar um pacote de chicletes durante as filmagens, até perceber que não tinha dinheiro para pagá-lo. A fase de produção também não foi um paraíso, especialmente porque a equipe era inexperiente. Logo no primeiro dia de filmagem, eles se perderam na floresta e as coisas não melhoraram nas filmagens seguintes. Vários membros da tripulação ficaram feridos durante as filmagens, e por causa da distância da cabana, foi difícil conseguir ajuda médica. A inexperiência também custou os cílios de Becker, arrancados durante a remoção de uma máscara facial. Muitas das escolhas de Raimi foram feitas por puro instinto, já que a produção não tinha recursos. Essencialmente, ele e a equipe usavam tudo e qualquer coisa disponível para fazer o filme acontecer. Uma noite, Raimi acordou com um som de vento na janela. Rapidamente, ele acordou um assistente de som para gravar o ruído e usar no filme. Outra escolha prática foi empurrar a câmera por uma janela real para as tomadas das janelas quebrando. Para evitar estragar a lente, a equipe fixou uma barra na câmera que tocava o vidro antes da câmera atravessar a janela. Para ajudá-la a desenvolver o fluxo das cenas, o diretor fez várias ilustrações grosseiras do filme. Ele surpreendeu a equipe quando começou a usar ângulo holandês para criar a atmosfera que imaginava. Para que seu estilo de direção funcionasse, várias plataformas foram construídas para imitar um carrinho de câmera e criar a sensação de movimento mais fluido. Além disso, Raimi e a equipe utilizaram muitos truques para as cenas, especialmente as do pântano. Para emular uma Steadicam, um equipamento acoplado ao corpo do cinegrafista que estabiliza a câmera, a equipe usou um truque barato que dava um efeito de câmera tremida. Eles envolveram a câmera em um pedaço de madeira e colocaram 2 operadores correndo com ela ao redor do pântano. Esse equipamento improvisado foi usado por Raimi para a filmagem da força maligna que percorre a floresta. A persistente névoa não ajudava o diretor, que pulava troncos e pedras para realizar as sequências. Já para a cena final, o diretor colocou a câmera em uma bicicleta, conduzida com velocidade pela cabana para criar uma longa tomada contínua. Quando nenhuma das opções funcionava, Raimi simplesmente segurava a câmera e torcia para dar certo. Na sequência inicial do filme, Campbell empurrou o diretor pelo pântano em um bote de borracha, enquanto ele se inclinava e deslizava a câmera na água e entre galhos em decomposição. Nas sábias palavras de Campbell, na dúvida, invente conforme você avança. Quando criança, Raimi era um grande fã de Os Três Patetas e se inspirou no grupo para usar um fake champs durante a produção. Cunhado pelo cineasta, o termo levou o nome do ator Champ Howard, cuja morte repentina em 1955 fez a produção usar técnicas de maquiagem em outros atores para finalizar os filmes com os quais o ator já tinha se comprometido. Howard não teve descanso nem na morte. Por motivos menos macabros, Raimi usou outras pessoas para substituir atores em determinadas cenas.
especialmente se um ator estivesse ocupado ou já tivesse retornado a Michigan. Diferente dos dublês, um fake champ não é selecionado para fazer cenas perigosas, mas por ser mais conveniente. Por exemplo, em uma cena de close-up envolvendo a mão do ator Richard Demanincore abrindo uma cortina, Raimi usou a própria mão para a sequência simplesmente porque era mais fácil. O próprio irmão do diretor, o ator Ted Raimi, foi usado como fake champ em muitas cenas onde o ator original não estava disponível. Hoje, o uso do fake champs para emular pessoas vivas é proibido sob os contratos do SEG. Depois da ação movida pelo ator Crispin Glover, após ser substituído por Jeffrey Heisman em De Volta para o Futuro 2, o Sindicato dos Atores determinou que o método viola os direitos de personalidade do ator original. Apesar disso, o método continua sendo usado no caso de atores falecidos, mas o espólio obrigatoriamente deve permitir o uso. Durante as filmagens, Raimi gostava de, entre aspas, torturar seus atores. Ele acreditava que para capturar a dor e a raiva deles, o diretor tinha que abusar um pouco. Em uma cena específica, Campbell tropeçou enquanto corria uma colina, machucando a perna na queda. Para fazer o ator reagir às cenas, Raimi cutucava o hematoma do ator com um pedaço de madeira antes das filmagens. Nada agradável mesmo para amigos de infância. O produtor Tappert concordava com o método de Raimi, dizendo que gostava quando o ator sangrava. Talvez isso seja apenas uma frase de efeito, ou apenas uma visão simbólica do esforço da equipe, mas as filmagens não foram exatamente seguras. De acordo com Campbell, havia um aviso no contrato dos atores que dizia que eles seriam usados como cobaias de testes de maquiagem de produtos não testados. Entre os tais produtos, eles usavam lentes de contato grandes de vidro que eram extremamente desconfortáveis e só podiam ser usadas por 15 minutos. A locação também não era das mais fáceis e muitos se arranharam nos galhos da floresta, além de serem atacados por mosquitos devido à mistura usada para fazer o falso sangue. Litros de sangue falsos foram feitos e Campbell demorava horas para remover toda a substância grudenta do corpo. Não ajudava que os atores passaram dias sem banhos por causa do frio de dezembro. Durante os últimos dias no set, após 12 semanas de filmagens, as condições eram tão extremas que a equipe começou a queimar os móveis para se aquecer. Como apenas as cenas externas precisavam ser filmadas, eles queimaram praticamente todos os móveis da casa. O frio também deixou parte da equipe doente, com resfriados e outras doenças. Campbell resumiu bem o processo de filmagem do filme ao descrevê-lo como quase 12 semanas de exercícios melancólicos de agonia. No dia 23 de janeiro de 1980, as filmagens foram concluídas e quase todos os membros da equipe deixaram o set e retornaram para casa, com Campbell ficando com Raimi na cabana. Enquanto examinava as filmagens, Raimi descobriu que algumas cenas pequenas eram necessárias para preencher determinadas sequências, e a equipe restante precisou de mais 4 dias de filmagens para completar o filme. Com montanhas de filmagens em mãos, Sam Raimi escolheu uma associação de edição de Detroit para editar seu filme, e escolheu Edna Ruth Paul para editá-lo. Edna trabalhou na maior parte do filme, mas seu assistente, um tal de Joel Cohen, editou a sequência da cabana. Após o processo de edição, Raimi e Joel se tornaram amigos, e o jovem editor e futuro cineasta se inspirou na ideia de produzir um protótipo de um filme para ajudar a despertar o interesse de investidores. Ele e Ethan usaram o conceito para fazer Gosto de Sangue, o primeiro longa-metragem dos irmãos Coen. Durante a edição, alguns problemas precisaram ser corrigidos, como vários sons precisando ser refeitos na sala de edição porque não foram gravados corretamente durante as filmagens. O primeiro corte tinha cerca de 117 minutos, mas a edição final de 85 minutos foi editada para tornar o filme mais comercial. Parte do sofrimento de Ash de não conseguir salvar as vítimas da morte foi retirado para deixar o filme menos sombrio e deprimente. Com a edição pronta e o filme finalizado com um orçamento que ficou entre 350 mil e 400 mil dólares, Raimi e a equipe decidiram fazer uma grande estreia no Redford Theatre, um cinema de Detroit que Campbell costumava visitar quando era criança. Inesperadamente, o público local apareceu em peso e reagiu positivamente ao filme. Enquanto isso, Raimi mostrava o filme para qualquer um da indústria que pudesse potencialmente comprá-lo. Um deles foi o produtor Evan Shapiro, que se tornaria o agente de vendas do filme. Durante a sessão, ele reagiu dizendo que o filme não era um E o Vento Levou, mas ele poderia fazer algum dinheiro. O produtor aconselhou Raimi a distribuir o filme em todo o mundo para conseguir uma receita maior, fazendo o diretor juntar o resto do pouco dinheiro que tinha.
Além de prever que o filme teria futuro, Shapiro sugeriu que a produção mudasse de nome. Assim, saiu Book of the Dead e nasceu Evil Dead. Na busca por um distribuidor, os cineastas precisaram criar material de marketing para o filme e começaram a usar fotos dos bastidores para fazer pôsteres diferentes. Uma quantidade impressionante de brindes promocionais foram feitos, como camisas, bottoms, bonés e caixas de fósforos personalizadas. Apesar de trabalhoso, Raimi, Campbell e Tappert tinham controle total do produto. Empenhado em vender o filme, Shapiro conseguiu que Evil Dead fosse exibido fora da competição no Festival de Cinema de Cannes em 1982. Na plateia estava o autor Stephen King, que ficou entusiasmado com a produção e citou Evil Dead como seu quinto filme favorito de terror. King se tornou um dos maiores apoiadores do filme durante os esforços iniciais na busca de um distribuidor, além de atrair o interesse dos críticos. Sua frase, o filme mais ferozmente original do ano, foi usada nas peças promocionais de Evil Dead. A exibição em Cannes rendeu um lançamento no Reino Unido e, somada às críticas positivas e cobertura da mídia, a New Line mostrou interesse em Evil Dead e negociou um acordo para distribuí-lo nos Estados Unidos. Após prévias entusiasmadas do público, a distribuidora deu a Raimi um cheque para pagar todos os investidores e decidiu fazer um lançamento inesperado simultâneo nos cinemas e no VHS. Curiosamente, Evil Dead foi um imenso sucesso em bilheterias mundiais, mas teve um retorno ruim no mercado interno dos Estados Unidos. No livro de memórias If Teens Could Kill, Campbell conta que Raimi queria ser um cineasta, mas não acreditava que fosse possível. Então, ele usava o cinema para fugir da realidade o maior tempo possível antes de ser arrastado para trabalhar na loja do pai. Nas palavras de Campbell, ele, Raimi e Tappert eram apenas 3 idiotas em busca de uma pista. Nem eles imaginavam que estavam criando um clássico do terror que se tornaria um império de mídia, com jogos, quadrinhos e um musical teatral em cartaz desde 2003. O público acostumado com efeitos especiais modernos pode olhar torto para o filme pelas óbvias limitações de orçamento. Mas quem viu Evil Dead quando era jovem sabe o quão aterrorizante o filme realmente é. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!